Olá, boa tarde a todos. Tudo bem? Bom, nós vamos aguardar uns minutinhos aí enquanto o pessoal está entrando. Gostaria de saber de onde que vocês são. Se vocês quiserem escrever aí no chat, né? Posso dar uma olhadinha aqui. Parece que tem gente que já fez isso, inclusive, né? Então, boa tarde aqui, deixa eu ver, tem bastante gente já. Márcia, de Rondonópolis. Júlia, Marie, boa tarde, Marie. Tem a Janine também presente, o Henrique, a Raquel. Nós temos a Idirlene, a Aline, Ana Paula, Renata, Ellen, boa tarde, Ellen Neves, assessora, Thaís, boa tarde, Daniele, Diego, gente, bastante gente, nós estamos, na verdade, iniciando a nossa semana de planejamento pedagógico, vai ser a primeira palestra da semana, né? Estou vendo que já estamos em muitas pessoas aí, Michele, Adriana, Ana Paula, Débora, Silmara, Luanda, Raquel. Olha só, vou pedir um favorzinho para vocês, porque assim, como é uma live, né? E não consigo ficar olhando toda hora aqui no chat. Se vocês tiverem perguntas, eu vou pedir para vocês deixarem lá para o final, ou então a assessoria aí, Ellen, Mônica, Thaís, se puderem anotar e depois copiar de novo lá para o final para eu poder responder, vai ficar mais fácil, senão assim eu não tenho que voltar. Ó, tem gente aqui da escola Carneiro Ribeiro, boa tarde. Tem bastante gente, ó, tem de Pernambuco, Rio de Janeiro. Eu acho que tem umas pessoas que eu já conheço pessoalmente de alguns colégios, de alguns eventos PH. Já tem gente falando que gostou dos bonequinhos aqui atrás. Tem os bonequinhos do Divertidamente. Bom, vou começar então me apresentando. Meu nome é Monique Camada, e eu sou a autora do material de educação infantil, uma das autoras do sistema de ensino PH. Sou pedagoga, especialista em psicomotricidade, em neuropsicopedagogia clínica, em educação inclusiva. Também sou da área de musicalização da infância e da adolescência. Atuo aqui onde eu estou, é o meu consultório, então eu atuo no consultório com uma equipe multidisciplinar e mais 10 profissionais das áreas da saúde e da educação. Então, além de escrever também para o material de educação infantil, e coordeno a equipe, né? E também sou docente dos cursos de pós-graduação em psicomotricidade da FMU e em neuropsicopedagogia clínica institucional da Unip, aqui em São Paulo. Então, estou falando de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos, que essa semana, assim, comece super bem, que vocês tenham um excelente aproveitamento até o dia 1º de fevereiro, aí, com várias palestras, né? E hoje, então, nós vamos abordar a BNCC na prática e como a gente consegue enxergar a BNCC no nosso material de educação infantil. Vou compartilhar, então, a tela com vocês, que eu já vi que tem bastante gente aqui. Então, já iniciando, assim, a nossa semana de planejamento pedagógico, aqui nós temos as capinhas aí dos nossos livros. Sei que algumas das escolas aí do sistema estão usando. E espero poder esclarecer a vocês todas as dúvidas que vocês tiverem acerca do material e da própria BNCC também, né?
Caso tenham dúvidas específicas sobre o material, vou pedir para que vocês se reportem aos assessores pedagógicos, no caso de não ser algo da minha alçada, tá bom? Bom, iniciando então, após os nossos 5 primeiros minutos aí que eu falei que estaria aguardando o pessoal a entrar, né? Então, a gente vai recapitular algumas terminologias, né? Que aparecem na BNCC. Então, primeiro a gente vai recapitular que a BNCC é um documento mandatório, ou seja, não tem escolha da gente seguir ou não seguir. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela visa trazer uma normatização para todas as escolas, sejam públicas ou privadas, do nosso país, de forma a garantir que todas as crianças e adolescentes tenham acesso ao mesmo tipo de informação e formação, e que isso seja de forma progressiva, né? Então, quando a gente pensa em educação, a gente sempre pensa em algo do simples para o complexo, sempre em algo crescente, né? E com isso a gente, na verdade, tem, né, agora apesar de termos vários documentos sobre educação, né, a BNCC, ela traz a educação infantil como parte da educação básica. Então, a educação infantil, ela compõe a estrutura de educação básica. Como é que a nossa educação, então, está dividida, então, de acordo com a BNCC? A nossa educação infantil, e vejam muito bem essas terminologias assim, a gente tem educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, né? Que já muda alguma coisinha e daqui a pouco a gente vai discutir isso. A nossa educação infantil, ela vai abranger, né, o público de meses de idade até 5 anos e 11 meses. A partir de 6 anos, logicamente, considerando toda aquela questão da nossa legislação, né, que a criança que completa 6 anos ou tantos anos até tal data, ela vai compor, na verdade, ou educação infantil, ou ensino fundamental, ou determinado ano da educação infantil, tá? Então, aqui, basicamente, até 5 anos e 11 meses, a gente tem um público dentro da educação infantil. Pode ser que, no curso, né, do ano ali, vamos supor que eu tenho uma criança que faz aniversário, faça 6 anos em agosto. Ela ainda está no último ciclo da educação infantil, então ela ainda não está no ensino fundamental, então a gente não antecipa, né, nenhuma etapa. A gente respeita os graus tanto de complexidade como de desenvolvimento também, que na verdade eu acredito que esse tenha sido um outro ganho que a BNCC trouxe para a gente, principalmente em se tratando de educação infantil, onde a gente pode enxergar, mesmo que, a grosso modo, né, quando eles dividem por níveis, por faixa etária, mesmo que a gente tenha algumas nuances, assim, um pouco mais, que não, às vezes a criança não faz parte nem da etapa sensorial, nem, vamos dizer, perceptual naquela fase, mas ela está no meio do caminho, por exemplo, né? Mas a gente já tem pelo menos uma divisão onde a gente consegue enxergar etapas e esses indivíduos sendo respeitados nas suas fases específicas, né? Porque, diferentemente de outras estruturas anteriores, porque aqui a BNCC, ela não está desconsiderando nem as diretrizes curriculares, nem os referenciais curriculares, ou seja, é um documento que agrega, né? Assim como ela, na verdade, vem para dar um teor de direcionamento maior, por isso que ela é normativa, para aquilo que está escrito lá na Constituição de 1988, né? Por quê? Sem isso, assim, a gente tinha já que algum documento ia surgir num determinado momento, né? Então, nós temos na educação infantil vários documentos, e dentre eles foi feito um estudo do que fica
daquilo que sai, o que merece maior ênfase, né? Mas tudo isso compõe a BNCC. Lembrando, então, que a Base Nacional Comum Curricular para todas as idades, ela não é currículo. O que quer dizer isso? Que lá não tem escrito o que eu devo ensinar para 3 anos, para 4 anos, ou para o primeiro ano do ensino fundamental, ou para a terceira série do ensino médio. Ele não é um currículo. O currículo, na verdade, vai ser construído pelas escolas, logicamente que a partir também do estudo da BNCC estadual e da municipal, né? Sem isso, as nossas escolas, sejam elas particulares, sejam elas públicas, né? Escolas que eu digo em termos de Brasil, elas não conseguem, na verdade, fazer um currículo que agregue ao seu público e que trabalhe também a multiplicidade de culturas que existe no nosso país, né? Então, aqui falando da BNCC da Educação Infantil, nós sabemos que ela foi aprovada e foi homologada no final de 2017. E com isso, a partir de lá, a gente vem fazendo um estudo, pelo menos eu, assim, cada vez que eu leio, tem sempre alguma coisa que eu falo assim, puxa, como é que eu não percebi isso aqui antes, né? Então, algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês não é fruto de uma primeira leitura, nem de uma segunda leitura, mas de um estudo que vem sendo feito, inclusive, assim, por conta da construção do material didático, a gente precisa estar, na verdade, envolto a BNCC para que a gente não corra riscos de, na verdade, fazer uma coisa que seja fora de todos esses padrões. Então, ela vai orientar também a construção dos currículos da educação infantil. E ela vai assegurar que todas as crianças em território nacional tenham os mesmos acessos, né? Pelo menos a mesma base. Eu posso dar mais na minha escola para essa criança? Sim, mas menos a gente não pode oferecer, né? A gente pode oferecer mais, logicamente que considerando, aqui falando do público da educação infantil, considerando os níveis em que essas crianças se encontram dentro do desenvolvimento. Se essa criança tem até 2 anos, 3 anos, ela está numa etapa sensorial, onde vários estímulos eles estão adentrando pela visão, pela audição, pelo tato, pela parte gustativa, pela parte olfativa, pelo equilíbrio, pelo movimento, pelas sensações do corpo no geral, né? E a gente precisa respeitar isso. Se eu não respeito, o que acontece? Pode ser que, porventura, eu peça aqui para uma criança de 3 anos, por exemplo, que ela dramatize uma cena. Essa criança, aí eu vou falar para vocês, ela vai conseguir dramatizar? Ela não vai conseguir dramatizar. Por quê? Ela não está na etapa da representação. Se ela ainda não está representando, se ela não está simbolizando, porque ela mal consegue fazer o desenho dela mesma, ela está construindo, né? Ainda parece o desenho da criança dessa idade, né? De 2, 3 anos, muitas vezes é um círculo, tem lá uns pontinhos para os olhos, vão surgindo os braços como 2 tracinhos, as pernas também, né? E aí eu quero que ela represente, por exemplo, alguém dirigindo no trânsito. Ela sabe imitar, mas representar é diferente, porque representar demanda que eu tenha essa imagem formada na minha mente, né? Então, por isso que eu digo assim, a BNCC para a educação infantil, ela trouxe ganhos porque ela vai fazer com que a gente estude cada vez mais as etapas e as complexidades do desenvolvimento. Então, em termos de concepção, que eu disse que, agora há pouco falei, daqui a pouco vou falar para vocês, lembra que lá estava assim, numa das primeiras páginas, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Educação infantil, então, é diferente de ensino infantil. Então, eis o nosso primeiro alerta, né? Por que eu chamo de educação infantil e não chamo de ensino infantil, né? Porque as crianças dessa etapa, elas aprendem de forma global. Elas absorvem, elas precisam captar todas essas informações
pelos canais sensoriais para depois perceber e num outro momento poder representar. Elas ainda são muito globais, ou seja, elas não têm especificidade. Se vocês se recordam, nos nossos documentos anteriores, nós tínhamos lá aula de linguagem oral, não é? Nós tínhamos, por exemplo, a parte voltada para matemática, para ciências da natureza, para ciências sociais, e hoje, para o movimento, por exemplo, nós tínhamos tudo segmentado, mas a educação infantil, né, primeira coisa, que aprende de forma global. Outra coisa, a criança da educação infantil, ela explora o universo que tem ao redor dela, né? Então, ela é da ação, é uma criança da ação. Quando a gente pensa na palavra ensino, a gente pensa em algo que é, na verdade, que depende, logicamente, de alguém que vai instrumentalizar e instruir um pouco mais acerca de determinado assunto e vai ser muito mais específica. A criança da educação infantil, ela vai pegar uma caneca, por exemplo, e ela vai explorar o formato, ela vai explorar que essa caneca, por exemplo, ela tem uma alça, o que tem dentro, que cor ela é, né? E não necessariamente isso eu vou chamar porque ela está, de repente, usando o tato e está percebendo a forma. Às vezes eu posso falar que ela está conhecendo só o formato, né? Eu posso chamar isso de, entre aspas, de matemática. Não posso, né? Por isso que na educação infantil, mesmo que nas escolas a gente chame as crianças da educação infantil de alunos, na educação infantil nós temos crianças, nós não temos alunos. A partir do momento que nós estamos no ensino fundamental e no ensino médio, nós temos alunos, que é onde você tem um ensino específico de coisas. Então, vamos supor, eu vou explicar sujeito, vou explicar, por exemplo, substantivo, depois eu vou explicar tipos de substantivo, por exemplo, para as crianças menores. Depois eu vou explicar que lá na frente, isso compõe as orações e pode ser que ele apareça no sujeito ou no predicado, e isso vai mudar a nomenclatura, porque eu tenho, de repente, diferenciações na parte de morfologia, na parte de sintaxe. Só que para uma educação infantil, o que isso, na verdade, interessa para a criança, né? É mais legal que ela saiba que, de repente, que ela pegue essa caneca, coloque, de repente, num piso, em cima de uma mesa, e veja que ela rola até parar porque tem a alça, né? É muito mais interessante isso do que a gente falar que tem um formato cilíndrico. Os conceitos, eles não podem ser ensinados? Eles podem ser ensinados, sim. Mas isso não tem que ser o meu fundamento a partir do momento que eu estou falando de educação infantil. Então, esse é o nosso primeiro alerta. E aí a gente, na verdade, entende que a educação infantil é o momento que a criança vai estar saindo de casa, muitas vezes pela primeira vez. Ela é a primeira etapa da educação básica, né? E agora, quando a gente fala em BNCC, vamos só, na verdade, desmembrar. Então, base, o que é base, né? Base Nacional Comum Curricular. Base é algo que dá um alicerce para a gente. Nacional, porque a gente está falando de todo o território brasileiro, né? Comum, porque independe se é para mim ou para você, ela é comum para nós, né? Para um grupo, por exemplo, para um grupo etário, por exemplo, né? Ela é comum, então eu tenho coisas em comum ali, né? Base Nacional Comum Curricular. Currículo, do que vem a palavra currículo? Vem de trajetória, né? Ou seja, é algo que se constrói na trajetória, né, da vida escolar. Ou seja, não é algo pronto e acabado. E, assim, os nossos documentos anteriores, eles mostram que, então, algo que não foi descartado, por exemplo, cuidar e educar, eles são fazeres imbricados. O que quer dizer isso? Não dá para cuidar sem educar e não dá para educar sem cuidar.
coloquei uma imagem significativa de uma criança trocando a fralda de uma criança pequena. Por quê? Justamente para isso. O trocar fralda, por exemplo, né, é um ato que eu estou só trocando a fralda, né? Ou estou, na verdade, estou cuidando, né? Posso considerar que eu estou só cuidando, ou estou só educando, ou estou só educando, ou só cuidando. Então, o ato de trocar a fralda, por exemplo, ele vai, primeiramente, ele vai colocar duas pessoas em contato, né? Aquele que está sendo cuidado e o cuidador, o bebê ou a criança pequena e a professora, a cuidadora, a enfermeira que trabalha na escola, né? Quando a pessoa está cuidando, está trocando a fralda, por exemplo, muitas vezes ela está conversando com esse bebê e dizendo o que está acontecendo. Antes, acho que até da gente poder refletir sobre isso, eu acredito que a gente precise pensar, inclusive, como é que a gente verifica, por exemplo, se está na hora de trocar a fralda dessa criança, né? Será que quando eles estão no pátio ou nos berços, a gente vai lá e simplesmente, na verdade, olha a bermuda, a saia-calça ou a roupa que a criança estiver usando e vai olhar sem pedir permissão? Porque isso, na verdade, muitas vezes tem a ver com o que essa criança vai aprender, ou seja, tem a ver com o ato de cuidar. Se eu peço licença para olhar, por exemplo, mas é uma criança, ela nem fala, mas eu tenho que pedir licença, eu vou mexer no corpo dela, né? A primeira coisa é essa. A primeira premissa é essa. Outra, quando eu estou trocando, eu estou olhando nos olhos, eu estou conversando, eu estou simplesmente fazendo um ato mecânico. Se eu estou num ato mecânico, eis uma outra reflexão aí. Porque se cuidar e educar são fazeres imbricados, eu preciso pensar que nesse momento de educar é o momento que, de repente, quando essa criança tem lá 4, 5 anos e ela está puxando, de repente, um brinquedo da mão de um colega, né? Da mesma classe ou não, da mesma idade ou não, isso independe, né? Quando ela está fazendo isso, será que isso tem a ver com a minha forma de tratá-la também? E aí não só minha, colocando minha forma, falando enquanto sociedade mesmo, né? Será que a forma que eu estou tratando essa criança é a forma que ela está tratando os amigos, né? Então, aqui cabe uma primeira reflexão, porque se a educação infantil é um lugar, né, e tem que ser um espaço e um tempo para cuidar e educar, a gente precisa, na verdade, fazer isso parte do nosso dia a dia. Então, lá nas diretrizes curriculares nacionais de educação infantil, tem uma definição de criança, que é uma definição que eu julgo bem completa, que é assim, sujeito histórico e de direitos, que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona, constrói sentidos sobre a natureza e sobre a sociedade, produzindo cultura. Sim, a criança desde pequena é produtora de cultura, né? A partir do momento que ela investiga, que ela experimenta, ela também está produzindo cultura muitas vezes na sequência, porque ela investigou uma coisa e muitas vezes ela já está em ação, né? Viu como que é, sei lá, um determinado formato e ela tem uma caixa de areia ou ela tem um tanque de areia para explorar, e ela está lá tentando fazer fazendo a sua criação naquele momento, né? A sua obra, que num primeiro momento nem sempre é por imitação, né? Quando a gente diz aqui que ela vai construir a sua identidade, quem colabora para isso somos nós enquanto escola, né? E ela faz isso de várias maneiras, através de várias ações, ou seja, ela não é um ser que é um ser que não tem vamos dizer, nenhum conhecimento, e eu vou lá e só deposito como um cofrinho. Eu vou colocar porque ela não sabe nada.
Não, ela já sabe. Quando ela não sabe, ela investiga, né? Ela vai, na verdade, e a partir disso é que ela pode, na verdade, fantasiar, imaginar, ela pode ascender as funções psíquicas superiores, inclusive, para poder apreender o mundo de forma mais ampla, né? Bom, além do brincar, além do cuidar, né, e do educar, nós temos os eixos estruturantes que também, né, vieram lá das diretrizes curriculares que a gente sempre falou, mas agora eu acho que a gente começa a falar de um lugar de quem começa a entender mais sobre essa criança em desenvolvimento, né? E o que constitui os eixos estruturantes são as interações e brincadeiras, ou seja, é através do brincar que a criança constrói o seu fazer, a sua aprendizagem, e isso também vai demandar o quê? Interação, ou seja, nada se aprende sozinho. Assim como ela não é alguém que não sabe nada, e nem alguém que eu tenho que pensar assim, bom, eu tenho que colocar alguma coisa nessa criança para ela ser alguém lá no ensino fundamental. Não, senão eu estou perdendo a infância agora nesse momento. Eu tenho que aproveitar o momento atual para aproveitar essa infância, né, e fazê-la interagir, brincar, né, e se divertir o suficiente para que ela seja curiosa, para que ela seja cada vez mais investigadora, porque é isso que vai proporcionar que a gente tenha indivíduos mais críticos, inclusive, lá na frente, pensando em ensino fundamental e ensino médio, né? Ele precisa, na verdade, ser alimentado desde cedo, né? Só que a gente não vai pensar que a gente vai estar, inclusive, fazendo isso porque lá na frente ele vai ser exigido, mas porque é importante que essa criança faça isso hoje, no presente, né? Não ficar pensando só em antecipar o futuro, ou pensando que, na verdade, a nossa educação infantil está subordinada ao ensino fundamental. Porque se a gente pensa dessa maneira, eis uma segunda desconstrução que a gente tem que fazer, né? Pensar que a educação infantil ela tem uma identidade, né? E ela trouxe essa identidade agora com a BNCC de forma muito forte, através principalmente dos campos de experiência. Então, aqui, falando de experiência, né? Então, através das brincadeiras, através do brincar e do interagir com os pares da mesma idade, ou mesmo com adultos, e explorar o espaço, é que ela, na verdade, as experiências que vão surgindo vão proporcionando que essa criança ela vá se desenvolvendo. Alguém que se desenvolve a partir do nada, ou seja, se eu não tenho modelo, se eu não tenho estímulo, não. Se eu ficar esperando que ela se desenvolva, porque alguém disse que existe uma lei de desenvolvimento, porque alguém disse determinada outra coisa, essa criança não vai se desenvolver. E, logicamente, que ela precisa de referenciais. Os pais, né, a família, os professores, as outras pessoas que formam a equipe escolar. Então, são os dois primeiros grupos, né, família e escola, que a criança, na verdade, faz parte. E onde ela vai ter uma educação estruturada? Na escola, porque em casa ela está recebendo a educação informal, que também tem regras, mas diferentes das regras da casa, né? E aí, eis que vocês já devem ter escutado falar, talvez já tenham lido até a BNCC de trás para frente, né, sobre educação infantil, e a gente fala de direitos de aprendizagem e desenvolvimento, né, que são os 6 verbos que denotam como que a criança dessa idade aprende, que é uma forma extremamente complexa. A criança não aprende só vendo, ou a gente falando assim, isso é uma folha de sulfite, por exemplo. Ela pode até aprender assim, né? Mas se ela tiver exploração, contato com o outro, se ela puder brincar, ela vai até poder nomear isso como folha de sulfite, né? Mas vai ter um sentido na trajetória dela. Então, 6 verbos que denotam as formas complexas que a criança aprende são o conviver, né? Porque eu sempre dependo de alguém, nós não somos autossuficientes e nem a criança. O brincar,
né, que a gente acabou de falar do brincar, o quanto a gente constrói através do lúdico, e a criança, ela vai brincando e ela vai construindo os saberes dela, e ela pode chegar em um determinado momento de falar assim, isso, por exemplo, sei lá, isso é uma joaninha, porque toda joaninha tem bolinhas nas asas. Pode ser que outros insetos também tenham, mas ela construiu um saber sobre as experiências que ela fez numa investigação, por exemplo, dos insetos do jardim, né? Então, nada melhor do que as investigações e as brincadeiras, e com isso a criança vai participando. O participar faz parte, e o participar dentro da escola é um verbo que ele tem um peso muito mais forte do que, na verdade, assim, às vezes a gente diz sobre o participar, mas às vezes aquele indivíduo só está inserido num contexto sem poder participar. O participar na educação infantil, e aí digo também dentro do material do PH de educação infantil, ele vem para mostrar que a criança é parte ativa do momento de aprendizagem, onde ele vai poder escolher junto com o educador, junto com quem está planejando aquela educação com ela, né? Qual o melhor lugar da escola para fazer aquela brincadeira? Que cor que ela quer usar, né? Porque nem todas as flores têm o miolo amarelo e as pétalas vermelhas, por exemplo. Qual o formato, qual o material para algumas coisas pode ser que seja possível escolher, né? Então, o participar da dinâmica, do dia a dia, né? Que brincadeira que a gente pode fazer no recreio? Se hoje no recreio nós vamos comer todos juntos, ou se nós vamos dividir a turma em várias mesinhas, ou sentar no chão, fazer um piquenique lá debaixo de uma árvore, de repente, da escola, né? O explorar espaços, pessoas, situações, né? Onde a gente possa, na verdade, sempre se enriquecer, né? Tanto em prol do desenvolvimento, como da aprendizagem, né? O expressar-se de forma, então eu posso falar, eu posso desenhar, eu posso dançar, né? Eu posso fazer um desenho, eu posso me expressar de várias maneiras, eu posso simplesmente me expressar pelo olhar. E o conhecer-se, que permite, né? E aí, na verdade, juntando todos os verbos, né? Que garantem os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a gente percebe que a criança vai construindo a identidade a partir do momento que ela vai se conhecendo, e isso demanda, na verdade, as explorações que a gente vai proporcionando para ela na educação infantil. Bom, sobre o currículo da educação infantil, ele não é centrado num saber específico, como a gente já disse lá, logo no início ali, a gente não tem uma criança que aprende por especificidade, mas aqui a gente tem um currículo que ele vai precisar dessa experiência, dessa criança em ação, né? Por exemplo, no nosso material da educação infantil do PH, nós não temos todas as horas do dia, então pensando que a criança passa ali, né, fica meio período na escola. Nós não temos todas essas horas da criança fazendo atividade em papel, por exemplo, ou nem todas as atividades elas são direcionadas, elas podem ter escolhas, e o professor pode acrescentar muito do saber dele, né, na sua semana, por exemplo, no seu planejamento, né? Então, não fica engessado só no material, né? E, ao mesmo tempo, o material ele propicia, na verdade, várias buscas, né? E aqui, a gente tem um currículo, então, centrado nessa experiência infantil, ou seja, alguém que vai construindo o seu conhecimento, a sua aprendizagem, enquanto está na sua jornada educativa, né? Na educação infantil, para que depois ele possa ascender ao ensino fundamental, né? Então, ele vai estar, na verdade, pronto, ele vai estar com várias coisas fundamentais, né, dentro da sua vivência, para o que o ensino fundamental vai exigir dele lá na frente, ou seja, não precisa antecipar etapas como uma alfabetização, por exemplo, né? Eu posso aguardar, porque quanto mais eu tiver esse sujeito, né, desenvolvendo habilidades sensoriais, perceptuais, representacionais,
Ele vai estar, pouco a pouco, né, se aprimorando e se desenvolvendo para que ele chegue no momento certo lá para poder ler, escrever, calcular, né, e daí para frente. E nós temos aí dentro da educação infantil a terminologia campos de experiência, né? Que corresponde ao quê? A um arranjo curricular, não é o currículo em si de novo, tá? É um arranjo curricular. Eu posso dividir, então, já que eu tenho 5 dias na semana e 5 campos de experiência, eu posso dividir e colocar um por dia da semana? Não, senão não são campos de experiência. Eles são campos de experiência, primeiramente, porque eles acontecem de forma cruzada e interdisciplinar. Aquilo que já se tentou propor lá atrás, né, para o ensino médio, a educação infantil ela já começa com todos os saberes de forma interdisciplinar, porque ela vai acolhendo as experiências infantis e as situações que vão surgindo ali no dia a dia. E por isso que tudo vai sendo costurado à medida que cada turma e que cada sujeito vai aprendendo algo novo, vai tendo experiências novas, né? Então, isso tudo para quê? E a gente vai, na verdade, vai entrelaçando tudo isso com o patrimônio que a humanidade deixou para a gente, ou seja, a gente não pode deixar isso solto. Logicamente que, se isso chama folha de sulfite, eu não posso chamar de outro nome, né? Se esse aparelho chama celular, eu preciso ensinar o jeito correto de falar, né? Então, a criança vai aprendendo pelas experiências, vai aprendendo que aqui eu tenho algo cilíndrico, por exemplo, que isso é uma alça de uma caneca, por exemplo. E ela vai aprendendo pela experiência, ela vai entrelaçando e ela vai verificando que, de repente, ela foi a um museu e que tinha algo cilíndrico, como a caneca, né? Então, ela pode até comparar, mesmo que ela não saiba nomear. E, de repente, ela pode trazer isso para a esfera da discussão do grupo, por exemplo, né? Então, esse é o arranjo curricular. Então, quando a BNCC ela organiza isso em campos de experiência, o que ela está dizendo? Pode ser que o campo, o eu, o outro e o nós, que nós temos 5 campos, né? O eu e o outro, nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento, imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Um só vai aparecer sozinho? Não, nunca. Senão a gente não está falando de campos de experiência. Pelo menos 2 aparecem conversando, né? Que é o que eu digo, eles aparecem conversando entre si. Minimamente 2. Ah, mas eu posso ter todos? Sim, mas se você tem foco enquanto educador, você vai sempre enxergar uns 2 ou 3 campos que são mais salientes ali na sua vivência do dia a dia, seja na atividade em papel, seja na brincadeira, seja no momento livre da criança na escola, tá? Ele nunca aparece de forma isolada, né? E aí os grupos etários, né? Que quando a gente abre lá a BNCC, nós temos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que, de novo, eles não é, a gente não tem que tirar o currículo dali, tá? Então, a partir dali, nós mapeamos o currículo que a gente construiu, né? E aí nós temos a divisão em grupos etários, sendo que o grupo etário 1 compõe, então, os bebês ou crianças muito pequenas, que compõem o grupo de 0 a 1 ano e 6 meses, né? O grupo etário 2, crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, e o grupo etário 2 e o grupo etário 3 de crianças pequenas de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Então, a partir daqui, a gente já tem algumas nomenclaturas que a gente pode pensar, inclusive, nessa renovação das práticas, porque não são velhos nomes, né, ou novos nomes para as velhas práticas, mas a gente está renovando as nossas práticas pedagógicas, né? Então, como que nós podemos entender os campos de experiência e as vivências escolares no material da educação infantil do sistema de ensino PH, né? Então, trouxe alguns exemplos aqui para que a gente possa
Dá uma explorada aí. Logicamente que aqui eu não coloquei o material todo, coloquei aqui, na verdade, algumas folhas compartilhadas no nosso material como um modelo, porque nem todas fazem parte do material final, porque assim, até chegar ao material final de impressão, passamos por várias etapas, né? Então, alguns deles sim, outros não, mas coloquei todos como modelo aqui. Então, esse aqui que é do nível 4, material de 5 anos, que já teve escola que começou a usar o ano passado, né? Que esse material já estava disponível desde para 2020, para início de 2020, né? Aqui eu coloquei uma folha de atividade que é essa que está na tela do lado direito, né? Que ela, na verdade, vai sugerir, lá no manual do professor, quem está usando o material sabe que nós temos uma construção da seguinte maneira no MP, que é assim, nós temos propostas para fazer antes da atividade, nós temos as orientações para o desenvolvimento da atividade e nós temos uma ampliação também. Ou seja, tem sugestões de músicas, de filmes, de brincadeiras, de coisas de várias naturezas. Vou dar esse exemplo aqui para as crianças de 5 anos. Então, na folha lá do caderno do aluno, que é essa que está do lado direito, ele vai ter lá no final do livro uma página de cartonado, que é essa que está do lado esquerdo, que é um jogo da memória. Então, aí está escrito assim, você e os colegas participaram do jogo das expressões, que é, na verdade, esse joguinho aí, que pode se jogar desde fazendo imitações, por exemplo, jogando o jogo da memória, criando situações. Lembrando que aqui a gente tem crianças de 5 anos, ou seja, crianças que já conseguem representar, tá? Então, aqui eu já estou falando de uma faixa etária que já está próxima, que assim, eu posso explorar letras além de desenhos? Posso explorar formas, posso explorar números, mas eu vou explorar bastante essa parte, tanto verbal como de expressões. Nessa proposta aqui, a gente vai explorar as fisionomias, porque aprender a ler fisionomias faz parte da nossa cognição social. É importante a gente chegar nos lugares e saber se alguém está bravo, se alguém está feliz, porque quando a gente não consegue ler expressões, a gente não consegue saber o que está acontecendo naquele ambiente, naquela situação, né? Então, a gente proporciona isso por meio dessa atividade e depois, lá ele vai ter a oportunidade de fazer ali na primeira tarefa que ele vai ter que assinalar, ele vai marcar qual daquelas 3 imagens ali que representa a expressão de dúvida, de acordo com a observação dele. E ele vai poder justificar, né? Então, é exigido também que ele, na hora da participação, que ele se expresse de várias maneiras ali. O professor pode sugerir na brincadeira, pode colocar em dupla, em pequenos grupos, mas é importante que ele acolha o que vier sem julgamento num primeiro momento, né? Porque, na verdade, se a gente está do ponto de vista que a criança já tem um saber e ela vai trazer aquilo de acordo com o que ela vivenciou em casa, se eu já saio julgando, eu não consigo, na verdade, tratar aquilo de uma forma como uma educação formal, né? Que é o que a escola trata. E eu não acolho, na verdade, a vivência que ela traz. Então, vou acolher essa vivência, vou escutar. Se ela conseguir dramatizar aquilo, trazer uma situação ilustrativa, enfim, tem várias propostas no manual do professor para fazer com essa atividade. E aí, uma tarefa seguinte é para representar ali as expressões faciais de uma menina ou de um menino, né? Um rosto, uma carinha de surpresa e depois uma carinha de medo. Como que eles imaginam que seja? Pode ser que, então, aqui, nesse momento, é sugerido para que as crianças interajam, para que elas olhem a expressão do amigo, por exemplo, e que depois elas possam, na verdade, fazer o desenho, ou seja, elas vão simbolizar, né? Elas vão transferir daquilo que elas estão vendo. Ai, o olho ficou arregalado, a boca ficou pequenininha, nossa, aqui a testa franziu, ou a sobrancelha fez assim, né? Então, ela vai explorar várias possibilidades. Então, aqui, o que eu coloquei? Uma análise da proposta,
como é que a gente faz essa análise? Como é que a gente enxerga essa BNCC, essa tal da BNCC e todas essas nomenclaturas na prática? O que a gente faz primeiro? A gente começa a nossa análise sempre pelos direitos de aprendizagem. Quais que estão sendo contemplados? Então, do meu ponto de vista, aí a gente tem a parte dentro de tudo isso que eu falei. Logicamente que vai depender, vamos supor assim, eu, enquanto professor, eu quero fazer uma parte disso que está no manual do professor, mas eu quero fazer uma outra proposta que é minha. Ok, a gente super acolhe isso, porque, na verdade, essa é a ideia do material do PH, trazer vocês, educadores, para a nossa prática também, e para contar o que está dando certo, como está dando certo, o que vocês acrescentaram. A gente gosta muito de ouvir que vocês contem sobre isso, né? Então, ali do meu ponto de vista, estamos contemplando os 6 verbos: o participar, o conviver, o explorar, o expressar, o brincar e o conhecer-se, né? Aqui, que campos de experiência, lembra que eu disse que a gente tem que ter pelo menos 2 salientes? Que campos de experiência que eu observo que são salientes aí? Eu e o outro e o nós, porque vai depender disso, da empatia, dessa comunicação, dessa brincadeira que vai ter através dessas questões de fisionomia, que são sociais também. Corpo, gestos, né, e movimentos, porque a gente vai ter brincadeiras de mímicas, né, de imitação aí, e a gente vai ter toda uma questão que não vai ser só fisionômica, vai ser toda corporal, e depois a gente vai explorar a fisionomia. Traços, sons, porque vai entrar depois essa representação e a escolha, de repente, de como que ele vai fazer aquele rosto. Ele vai usar tinta, ele vai usar lápis de cor, né? Ele vai poder se expressar da sua maneira, e ele vai, na própria questão da dramatização, por exemplo, ou da imitação, ele vai estar também, né, trazendo esse campo de traços, sons, cores e formas, que é onde a gente traz de forma bem ampla a parte também das artes, né? Então, a gente não segmenta, mas a gente sempre enxerga que essas coisas se conversam entre si, a gente pode trazê-las junto ali naquela proposta. Então, aqui eu coloquei os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que eu enxergo que eles dialogam aí nessa proposta, que é dentro do campo eu e o outro. Então, só para a gente poder relembrar como é que a gente lê esse código aí. Educação infantil, esse 03 significa o quê? Grupo etário 3, crianças de 4 a 5 anos e 11 meses. Então, eu e o outro, que é esse EO, e 01, que é o objetivo 1 que tem lá no eu e o outro, né? E o nós, tá? Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. Outro objetivo de aprendizagem e desenvolvimento dentro do mesmo campo: ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação. Agora, dentro do campo corpos e gestos: criar movimentos, gestos, olhares, mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas, como dança, teatro e música. Mesmo que eu tenha parcialmente, por exemplo, um objetivo desses, eu posso colocá-lo, e eu posso colocar também objetivos, né, antes que eu esqueça de frisar, de idades anteriores, porque eu posso contemplar aquilo naquela idade. Apesar de eu ter colocado todos aqui, nesse exemplo aqui, todos do grupo etário 3, eu posso colocar algo do grupo etário 1 ou do grupo etário 2, se eu estiver contemplando aquilo, né? Traços e sons, expressar-se, né, através, então, de várias propostas, colagem, dobradura, escultura, etc, etc. O que eu percebo aqui? O que a gente fez? A gente mapeou pelos direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Aí nós fomos buscar o campo, e os campos de experiência que se conversam entre si, para depois buscar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que dialogam ali, que são contrastados, né? Então, dessa maneira que eu vou continuar a minha análise. Aqui eu tenho um exemplo do nível 3, que é para crianças de 4 anos aqui. Essa é uma atividade de uma sessão que chama Para Praticar. Aquela outra, na verdade, a gente tinha uma folha do cartonado junto com uma página de atividade. E o Para Praticar é uma proposta que a gente tem no material do PH, que é para desenvolver a autonomia das crianças, né? Então, nós temos toda a parte de encaminhamento, de recolha da atividade,
com propostas sempre que possível, com muita proposta lúdica, psicomotora aí, além da gente explorar toda a parte de consciência fonológica, processamento numérico, funções executivas, tudo que pode ser estimulável, porque tudo isso é aprendido desde muito cedo quando a gente estimula, né? É possível estimular a atenção? Sim, né? Então, aqui eu coloquei um modelo de uma atividade, então, do para praticar, que se o educador perceber que as crianças estão aptas, ele pode mandar a proposta para casa, né? Porque a ideia, se a ideia é desenvolver autonomia, logicamente que essa criança precisa fazer essa proposta sozinha, né? Então, você vai explicar na sala para que ele faça em casa. Aqui vem de uma proposta onde eles já exploraram várias, aqui eles estão numa unidade, na verdade, num momento que eles estão aprendendo sobre si próprios, para depois poder aprender melhor sobre o outro e poder atuar melhor em sociedade, né? E aqui nesse momento de se conhecer, então coloquei essa proposta, na verdade, para que as crianças anotem aí e marquem aquilo que elas já sabem fazer sozinhas e aquilo que, né, sem ajuda alguma. E para que elas notem também, a partir daí, o que não foi assinalado, que é o que elas já fazem, que elas ainda fazem com a ajuda de um adulto. Então, nesse momento aqui, que é para fazer em casa, o educador, a educadora vai simplesmente entregar essa folha, ela é de picotar, ela é colocada dentro de envelope, né? Envelope de comunicação escola-casa, né? E essa criança vai, se for mandado para casa, né? Quando ela for para casa, essa atividade, por exemplo, ou se ela fizer na sala, então vai ser explorado também, vão ser exploradas as imagens, né? O que cada um está fazendo. Pode-se trabalhar novamente com todas as ações. Eu posso pedir para as crianças levarem escova e pasta de dente, pente, sabonete. Elas podem explorar essa questão, por exemplo, de higiene, de alimentação e de algumas coisas que elas fazem no dia a dia da sala de aula, como organizar a mochila, tirar e colocar materiais dentro, né? Posso explorar isso na sala de aula e nomear todas essas ações, né? Então, aqui a gente tem muita coisa dentro, por exemplo, desde a questão de cuidados pessoais, dessa interação com o outro, se eles forem fazer isso em grupo, da exploração das imagens. A leitura da imagem é algo que precede a leitura de palavras, por exemplo, então é algo que a gente explora muito no material. E aqui eu coloquei como análise da proposta. Aqui, de novo, escolhi uma proposta que eu observo, que nós contemplamos todos os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, e quais os campos que eu enxergo que se articulam. Eu e o outro, corpos e gestos e espaços e tempos, né? Então, aqui nós temos quais objetivos de aprendizagem e desenvolvimento contrastando e dialogando entre si. Então, aqui dentro do eu e o outro, demonstrar imagem positiva de si, confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. Vou ler um outro exemplo aqui de corpos e gestos, lá o número 4. Adotar hábitos de autocuidado relacionados à higiene, alimentação, conforto e aparência. E onde eu tenho espaços e tempos que eu noto, assim, quando a gente trabalha, por exemplo, como na proposta do manual do professor, tem ali para explorar. O que acontece, por exemplo, quando você vai ao banheiro lavar as mãos, né? Qual a sua primeira ação? Que pode ser desde abrir a porta do banheiro ou acender a luz, né? Até, sei lá, vou apertar, se for um sabonete líquido, apertar o sabonete para ele cair um pouquinho na minha mão antes de eu lavar. Eu vou abrir a torneira, né? E depois vou ensaboar minhas mãos, esfregar. Então, tem uma sequência, né? Então, onde eu enxergo espaços e tempos é nisso. Existe um antes, um durante, um depois, né? Algo que pode ser colocado e observado em termos sequenciais, que logicamente que vai interferir em todos os campos de experiência, mas nós temos características específicas de espaços, tempos, né, relações e transformações aí. Então, eu coloquei de utilizar alguns conceitos que eles são temporais, inclusive, para a criança poder nomear ali naquele momento, né, é importante também começar a nomear. Então, aqui a proposta para crianças de 4 anos, lembrando que pode ser que eu tenha crianças de 5 nessa turma também, porque pode ser que ele faça depois daquela época que, né, que é proposta pela
nos nossos documentos mandatórios, né? Então, a gente pode ter crianças um pouquinho mais velhas, mas dentro dessa faixa que é uma etapa perceptual. Observem o seguinte que eu coloquei aqui. Quando eu coloco lá grupo etário, então depois do EI, né? Tem grupo etário 2, que é de crianças até 3 anos e 11 meses. E tem também aqui do grupo etário 3, que é o objetivo que eu coloquei que é o terceiro que eu coloquei aí, né? Educação infantil grupo 3. Lembra que eu falei que a gente pode mesclar, porque eu posso puxar questões de etapas anteriores? Era isso que eu estava me referindo. E aqui nós temos uma abertura de um módulo do nível 2, ou seja, para crianças de 3 anos, onde eu tenho, então, assim, tanto o nível 4, que é para crianças de 5, é um caderno que ele é vertical, né? Então, aqui, na verdade, para crianças de 4 e de 3 anos, nível 3, nível 2, como esse, ele é horizontal, folha na horizontal, né? E para as crianças de 3 anos especificamente, são fichas, né? Que ela tem fichas em vez, na verdade, de ter o livro todo, ou seja, ela pode, todas as folhas elas são removíveis dali, né? Do material, tá? E também tem uma gramatura diferente, né? Porque crianças dessa idade, às vezes, ou acalcam muito, ou usam muito material que é úmido para fazer as atividades, por exemplo. Então, a gente pensou também nesses detalhes, e esse material de 3 anos, ele só tem frente. No verso, ele tem as orientações para o educador no manual do professor, no caso, né? Para a criança, a folha atrás, ela é livre de qualquer coisa e pode servir para uma outra proposta, inclusive. Todos os módulos, eles têm uma abertura, né? E a abertura, ela é feita com uma imagem, como vocês estão vendo esse aí, que é do módulo, do módulo 1, do nível 2, que é do primeiro caderno também, tá? Então, a gente tem imagem para explorar. A partir daí, a gente pode explorar algumas brincadeiras que estão surgindo aí. A gente tem um box chamado Para Começar, né? Nesse box chamado Para Começar, sempre vão aparecer algumas perguntas que vão ajudar a criança a refletir. São perguntas para a criança, né? Em que lugar essas pessoas estão? Então, ela pode pensar, elas podem estar num parque, elas estão, né? Então, vai depender da vivência da criança, né? Elas estão no quintal de uma casa, numa festa? Então, pode ser que elas respondam, elas estão dentro de uma escola, né? E assim por diante, pode ser que elas deem referência. Ali é uma professora, eu acho, que está sentada junto com os alunos. Estão todos de uniforme. E aí, geralmente a gente tem 3 perguntinhas para fazer para as crianças, e dentro disso vocês podem explorar, logicamente, que muito mais. Então, aqui é sugerido, inicialmente, que a criança passeie pela escola, que interaja com os outros adultos da escola, com outras turmas, inclusive, né? Pensando que, às vezes, as crianças de 3 anos talvez não tenham frequentado a escola antes e estão frequentando pela primeira vez. E então, de repente, é importante conhecer o espaço escolar, quem são as pessoas, para que ela tenha segurança também. Então, aqui analisando a proposta. Então, os direitos de aprendizagem, que eu observo também, que contemplamos todos, e no caso dos direitos, é sempre importante contemplar ao máximo os direitos de aprendizagem, campos de experiência, eu e o outro, corpos e gestos, escuta, fala, pensamento e imaginação, né? Como eu já li alguns sobre eu e o outro, corpo e gesto, vou ler sobre escuta e fala, tá? Então, coloquei aqui um deles, por exemplo, dialogar. Então, aqui, de novo, nós estamos no grupo etário, 2, porque nós estamos falando de crianças de 2 anos, mas nós podemos colocar também coisas do grupo etário 1. No caso aqui, só coloquei do grupo etário 2, tá? Então, um exemplo aí que é o terceiro, dialogar com crianças e adultos expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. Bom, dentro disso tudo, e a gente já está terminando, mas assim, mais do que, até a gente enxergar a BNCC dentro do material da educação infantil, então, assim, é importante que a gente entenda que ela está no dia a dia dessa criança dentro da escola, desde o momento que ela entra pelo portão da escola,
né? Que ela passa e passeia pelos lugares, que ela cumprimenta, olha para as pessoas, né? E que ela, na verdade, brinca no parque, que ela faz várias coisas. A vida cotidiana, ela está repleta de aprendizagens, né? O momento de alimentação, por exemplo, que eu quis representar aqui, é um momento riquíssimo para que a criança tenha várias trocas, aprenda a oferecer aquilo que ela está comendo, aprenda lições de cidadania sem eu precisar explicar conceitos. Ela vai aprender na prática. É um excelente laboratório de experimentação aí, como eu coloquei, né? E com várias aprendizagens de sabores, de cores, de texturas, né? Do que eu gosto, do que não gosto, que cheiro que tem isso, o que é líquido, o que é sólido, e além de trabalhar aí várias questões, né? Então, a gente está falando dos alimentos, mas a gente pode estar falando de questões mais amplas, o sentar, apoiar os dois pés no chão, se eu estou num banquinho, numa cadeira, né? Trabalhar a questão postural, e trabalhar o que a gente faz. O momento por exemplo, de alimentação, ele tem que ser um momento saudável do ponto de vista psíquico também, né? Então, aqui a alimentação, ela tem que ser saudável, tem que ser prazerosa, não só aquilo que eu estou comendo, mas com quem eu estou me relacionando naquele momento. Então, aqui, só para a gente, na verdade, fazer um fechamento disso, para que a gente tenha ideia de como a gente faz. A gente mapeia pelos campos, né? Pelos direitos de aprendizagem, vai para os campos de experiência e vê quais são os campos que estão mais evidentes ali naquela proposta. Depois seleciona o conjunto de objetivos dentro dos grupos etários, né? Então, essa é a BNCC e ela, na verdade, a prática, ela é mais fácil do que a gente imagina. Porém, os conceitos internos e internalizados que a gente tem, às vezes precisam mudar, né? Então, aqui, nós devemos aguardar pelo desenvolvimento espontâneo da criança, né? Foi algo que eu falei lá mais para o começo, no meio da palestra, assim, não, é importante que o educador, que a escola imprimam uma intencionalidade em relação a todas as práticas pedagógicas da educação infantil, né? Mesmo naquelas em que, assim, o primeiro educador viu como a criança está explorando o jardim, como a criança está explorando o momento do parque, da alimentação, do ir ao banheiro, por exemplo. A partir dali, ele vai, na verdade, criar algo que tenha uma intencionalidade educativa, porque a escola é um local de oferecer uma educação formal, né? Então, é importante que a gente tenha isso introjetado. As capas do nosso material, que inclusive elas podem ser confeccionadas pelas crianças, aí como vocês podem ver que tem um envelope na capa, né? Então elas podem produzir aí desenhos próprios para poder colocar aí na capa. Se vocês quiserem mais informações sobre o material, por favor, entrem em contato com a assessoria pedagógica do PH, tá? Que o pessoal está aí para poder esclarecer, talvez, coisas mais relacionadas a essa parte enfim, mais realmente referente à parte de assessoria, não essa parte de pedagógica sobre o conteúdo em si. Caso queiram saber algo sobre o conteúdo, meu e-mail é esse, monique.psicomotricidade@gmail.com, e eu vou, na verdade, querer saber se vocês têm alguma dúvida aqui. Vou interromper aqui os slides, que eles já acabaram. E voltar aqui para a sala do StreamYard, que eu não vi nesse tempo todo. Se tinha pergunta que eu não consigo visualizar slide e verificar se tem alguma coisa. E eu queria saber se vocês têm dúvidas, se vocês têm alguma colocação para fazer, ou se algum assessor anotou alguma dúvida sobre algo. Obrigada, Aline. Aline Castro, um beijo. Saudade de você. Luciana, amei. Parabéns, Monique. Obrigada. Obrigada. Assim, olha, eu queria saber mesmo como é que está na prática, gente. Ana Cleide, obrigada, querida. Obrigada a todos vocês aí, presentes aí, do começo ao fim. Fiquei 1 hora falando. A Aline sabe quanto é difícil controlar a minha fala, né, Aline?
Geralmente eu falo, me dá 1h30, mas a gente sabe o quanto, na verdade, vocês têm coisas para fazer nessa semana pedagógica, e eu também me organizei para a gente fazer essa palestra em 1 hora, para a gente poder bater papo aí, se vocês quiserem ficar uns minutinhos a mais. Obrigada, Ana Carolina. Lúcia, ótima essa análise, obrigada. Gente, olha, Marta de Almeida, amando essa forma de colocar a criança também como autora do seu aprendizado. Sim, nós estamos falando de protagonistas da aprendizagem, né? Eu acho que, na verdade, a gente começa a entender esse protagonismo aí na nossa prática do dia a dia, né? Enfim, essas explorações que as crianças fazem. Amanda, sempre um privilégio te ouvir, Monique. Beijo, Amanda. Saudade de você também. Bom, nós temos pessoas de vários lugares que eu estou vendo aqui. Olha, nos meus agradecimentos, junto com os agradecimentos de toda a equipe PH, Mônica, sua fala sempre nos encanta, com tanta praticidade e clareza. Obrigada, Mônica. Está chegando seu aniversário, né? Gente, Andresa Souza, Monique, foi muito rico, parabéns. Obrigada, obrigada. E, enfim, a gente espera que vocês deem esse feedback e também usando material, gente, bastante esclarecedor, que essa BNCC seja colocada em prática. A Shirley, obrigada, querida, nós amamos. Obrigada, Shirley. Valéria, encantada com essa palestra, perfeita. Obrigada, Valéria Cordeiro Nascimento. Rose, você é ótima. Obrigada, Rose. Heloíse, muito obrigada por compartilhar conosco seu conhecimento. Obrigada, a gente sempre se engrandece nas trocas. Eu queria, na verdade, estar podendo ver todos vocês e estar conversando com vocês, né? Quem sabe em breve, né? Adoro os momentos presenciais também. Bom, acho que é isso. Encerramos nossa primeira palestra do primeiro dia de Semana Pedagógica, né? De Semana de Planejamento Pedagógica, PH. Espero que vocês tenham aí dias riquíssimos, engrandecedores, e que possam ter muitas trocas entre si aí. Muito obrigada. Com certeza a gente tem aí uma avalanche de palestras, de palestrantes muito bacanas que vêm por aí. E foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? E compartilhar esses momentos aqui. Tão singulares, assim. Cada grupo é muito singular para mim. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. E até a próxima, né? Quem sabe a gente se veja em breve aí pessoalmente. Tchau, pessoal!